Olá, seja bem-vindo a mais um Systems Talk. Eu sou Diego Rangel, diretor de comunicações do Ecouse Brasil, e ao meu lado está aqui Bruno Soares. Olá a todos, Bruno Soares aqui, voluntário da diretoria de comunicações do Impulso Brasil, e estou bastante empolgado para o papo de hoje. Então, eu vou começar lendo aqui o currículo do nosso convidado, que é extenso. Ele é graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército, graduado em Engenharia Química pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército, especialista em análise, projeto e gerência de sistemas de informações pela PUC do Rio de Janeiro, pós-doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, ele é especialista em operações na selva, categoria A, pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, especialista em logística e mobilização nacional pela Escola Superior de Guerra. Hoje, atua como professor de ensino básico técnico e tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, campus Canoas. É pesquisador associado no Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, pesquisador no Grupo de Estudos de Pesquisas em Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao Systems Talk, Geraldo Macacos. Muito obrigado aí pelo convite e espero retribuir com um bom bate-papo este momento. Desse currículo todo, eu queria agora que você contasse pra gente como é que você se deparou com a engenharia de sistemas, depois de ter estudado tantas coisas tão diversas, né? Um currículo tão diverso mesmo. Poxa, não só na sua formação militar, sua formação como engenheiro, pesquisador. Como é que você conseguiu enxergar na engenharia de sistemas um campo fértil para atuação? Muito bem. Logo depois que eu me graduei lá no IME, eu fui trabalhar no Centro Tecnológico do Exército, né? O Centro Tecnológico do Exército, para quem não sabe, localiza-se lá em Guaratiba, né? E na época, né, áurea, né, da indústria de material de defesa no Brasil, havia lá basicamente 3 institutos e havia, né, um chefe da divisão técnica, né, um coronel que era um entusiasta, né, da engenharia de sistema, né? E aí comecei o coronel Fernando Braga, né? Ele não tinha feito doutorado, né, na França, né? De certa forma, até foi ele que concebeu a ideia, né, de se começar a discutir ciclo de vida de materiais. Ele tinha uma excelente relação com o pessoal da Marinha também, né? O pessoal da Marinha também já discutia estas questões, bem como também, né, com o pessoal do CTA. Então, foi no contexto, né, da área da engenharia, né, de desenvolvimento de sistemas de armas, né? O que eu fiz lá no Centro Tecnológico do Exército? Uma primeira parte, né, eu trabalhei lá justamente no projeto nuclear autônomo, né, que havia na época, né, uma planta de produção de grafite de alta pureza nuclear. Logo depois, esse projeto, como todo mundo sabe, foi descontinuado, e eu voltei, né, para o Centro Tecnológico do Exército, onde havia que se chamava uma divisão de serviços técnicos e científicos. Lá, de certa forma, né, tinha ali uma seção de qualidade, que as pessoas acham, mas seção de qualidade é qualidade total. Não, é uma seção, né, de qualidade industrial, né, de normalização, de produção de normas de qualidade para o Exército Brasileiro. Até um tempo atrás, as aquisições do Exército não tinham um padrão, né? Então, o Exército comprava tecido, por exemplo, uniforme. Era um carnaval, né? O verde é uma cor que pode se, né, ter vários tons, e ali você, de certa forma, buscava essa padronização, né? Havia também, né, a gente tinha os diversos projetos, né, projeto hoje que a gente vê, do radar, projetos, né, da Nectron, que tinham que, né, serem analisados, né, ali dentro
do aspecto do ciclo de vida dela. Então, é isso, né? Tinha também uma seção de propriedade industrial, então era uma época, né, do Centro Tecnológico do Exército, né, em que você tinha atividades de engenharia, né, muitas delas ligadas à engenharia de sistemas. Pô, excelente, excelente, Geraldo. Eu queria agora puxar um pouquinho até pro tema do nosso episódio aqui de hoje, que é falar um pouquinho mais sobre os jogos de guerra. Então, até para contextualizar a nossa audiência e também para me contextualizar, estou aqui também aprendendo. Queria te perguntar o que são os jogos de guerra e as origens, né, dos jogos de guerra. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Pois é, né? Eu sempre costumo dizer, não, e fazer referência, né, que o jogo é uma atividade que precede a nossa cultura, né? Então você vê jogos, por exemplo, que simulam até uma caçada, uma guerra, reproduzida aqui na nossa cultura, dos povos originários, dos nossos indígenas aqui no, né, na América, e o mesmo jogo na África. Então, uma coisa bem, né, bem interessante, né? Como é que essa coisa transitou de um continente para outro, né? São culturas tentando buscar representar, né, o que seja um conflito, né? E a gente sabe, né? O mais conhecido assim e popular é o xadrez, né? Quando as pessoas vêm perguntar para mim, mas o que é jogo de guerra? Xadrez é jogo de guerra? Não, não deixa de ser uma representação, né, bastante primária, né, do que seja, né, um jogo de guerra, um wargame. Tanto é que os primeiros wargames, né, que precederam, né, o wargame moderno, lá na Alemanha, era também tido como um xadrez militar. Mas o wargame, como a gente conhece hoje, ou Kriegspiel, eu prefiro usar até esse termo, ele tem a sua origem, né, na Alemanha, né, justamente mais ou menos ali, né, 1850, 1840, né, em que von Clausewitz, né, propôs, né, uma forma de se pensar a guerra. Tá? Então, diferente, por exemplo, né, do pensamento francês, da escola francesa, né, do positivismo, né, o pensamento que se chama romanticista, né, tinha uma outra concepção de se ver a guerra, né? Então, o que fala do positivo? O positivo é aquela ideia da guerra baseada em princípios, né? Tem os princípios da guerra, você tem uma doutrina, tem que planejar conforme a doutrina, e parece que a guerra se desenvolve, né, como se tivesse um mecanismo, né, uma máquina, uma força, né, agindo, né, para que as coisas acontecessem daquela forma. No pensamento romanticista, a gente tem, né, no caso, o Clausewitz, né, que ele mesmo dizia, né, nada se parecia mais com né, um jogo de... A guerra não se parecia... A atividade humana que mais parecia um jogo de cartas era a guerra, né? Tratando isso aqui no contexto naval, geralmente as pessoas fazem assim um paralelo também entre Marham, né, pensamento estrategista naval, né, e o britânico que agora, bom, fugiu o nome, né, mas é o inglês, né, que também tinham assim uma ideia, né, de um pensamento da guerra não baseada em princípios, né? Foi excelente, excelente mesmo. E aí, eu vi recentemente foi até um podcast que você participou também, que foi no Gamificando, se eu não me engano, em que você apresenta um pouquinho do espaço que você tem reservado para os jogos, sejam jogos de guerra ou jogos de tabuleiro. E aí eu queria agora perguntar de onde surgiu essa sua paixão por jogos de guerra ou jogos de tabuleiro. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre esses jogos que você Pois tem. é, né? Isso é bem antigo. Acho que começa na Academia Militar das Agulhas Negras, né? Eu era cadete foi ali, acho que no meu segundo ano de Academia Militar, teve uma editora brasileira que lançou uma coleção chamada Todos os Jogos. E nessa coleção havia ali, né, um,
um exemplar de um jogo chamado A Batalha das 4 Horas, bem simples o jogo, né? E de uma guerra conhecida, né? A Guerra de Yom Kippur, né? Aí eu fiquei maravilhado com aquilo lá, né? Aí eu tentava levar para os meus amigos, né? Todo mundo, não, mas isso é um brinquedo, isso não tem interesse nenhum, né? E aí, né, de certa forma, né, eu comecei a me interessar na, na, justamente na, naquela ocasião, né? Bom, é, o interesse maior foi quando eu fui fazer o mestrado, né? No mestrado tive que trabalhar né, na área da qualidade, e aí me disseram o seguinte, não, você vai trabalhar qualidade na área de educação. Eu falei, poxa, eu já tinha perdido a educação, pegado a física e ter feito o IME, né? Então, eu tinha que retornar à questão da educação, né? Bom, então o que eu fiz? Aí eu decidi, bom, se eu fazer educação, eu vou procurar fazer algumas cadeiras na área de educação e procurei lá a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E conheci o professor Tarso Mazotti, né? Uhum. Era até chefe de departamento lá, e era um professor na realidade, mais na área de epistemologia, ele é um epistemólogo, né? E ele falou, tá, venha fazer a cadeira aqui. Eu comecei a fazer cadeiras na área de epistemologia, né? Principalmente epistemologia genética de Piaget, e reencontrei a questão dos jogos, né? A questão do construtivismo, né? Comecei a verificar que, de certa forma, né, essa questão, né, da construção do conhecimento através né, dos jogos era distinta, entendeu? Né? Do que a gente fazia no Brasil, né, do que fazia, por exemplo, na Alemanha e mesmo nos Estados Unidos, né? Mais ou menos naquela época, né? Naquela época, o exército americano ele estava passando por um processo de reformulação, né? Do famoso trade-off, né? Digamos, né? Deu sustentação, muita sustentação à ideia, né? De engenharia de sistema, né? Grande questão do trade-off era justamente, né? Por que era importante, né? O wargame, né? Ou Kriegsspiel, no caso americano, wargame, né? Aí tem uma citação do primeiro comandante do Trade-off, o general Depuy, né, que coloca o seguinte, não, think red, a gente tem que pensar vermelho, né? Então, tudo que foi desenvolvido mais ou menos ali, né, do que é os sistemas militares terrestres, né, é o Abrams, o Bradley, o Apache, né, o mesmo, né, o Patriot, né, que é chamados de Big Five, né, que eram projetos, né, mais do exército americano, era, de certa forma, pensado, né, em função de um duelo do Big Seven soviético, né? Então, justamente aí começa, né, uma ideia de... aí que surge a ideia do tal do conceito de operações também. As pessoas falam, da onde vem a palavra... Nos nossos manuais de engenharia de sistema está lá, CONOPS. Mas da onde vem o tal do CONOPS, né? Como é que surgiu essa ideia? Então, a explicação é justamente deste contexto, né, que vem ali do trade-off, né, da criação do trade-off, de começar, né, a se pensar também de como é que se podia, né, melhorar o processo decisório militar. Porque até aquela época, o que acontecia? Né? O processo decisório militar era decisão por diretiva, né? Missão tal, conquistar a colina tal. Ali né, você tinha um verbo, esse verbo não carregava o seu próprio sentido, né? E não tinha muita questão de interpretação, né? Você, na realidade, né, tinha que cumprir, né, o que o verbo dizia. Muito bem. Alguns autores, né, principalmente no caso mais, não do exército, mas dos fuzileiros americanos, verificaram que, opa, mas a coisa não é assim, a coisa é dinâmica. Então a gente tem que pensar, dar liberdade, né, para o comandante, né, interpretar o que é a missão e compreender, né, o que os comandantes, dois postos acima, querem o que a gente faz.
que é justamente, né, a tal da intenção do comandante, e que esse quadro todo, de certa forma, serve para desenhar, né, o que é o conceito de operações. Bom, essa ideia de CONOPS, logicamente, também foi depois, né, trazida, né, para a área industrial, né, principalmente, né, a área de, de da indústria de informática, de comando e controle, e acabou, né, sendo depois até normatizada, né, por uma dessas I3E da vida aí. Tem uma I3E. Tem uma I3E só de Conops, realmente. Exatamente, é. Agora, uma coisa interessante que você citou, Ronaldo, né? Na época da Guerra Fria, obviamente que era muito claro, o inimigo era muito bem definido. Então eu analiso, utilizo inteligência, pego as informações do meu sistema adversário e aí eu faço o jogo de guerra do como o meu sistema tem que se comportar. E como que fica essa situação hoje em que os inimigos são bem menos definidos, né? E aí, talvez até pensando na nova maneira de se planejar forças, né, que é o planejamento baseado em capacidades. Como é que o Wargame se encaixa nisso? Essa também é um outro termo, né? Já mais adiante, né? O planejamento baseado em capacidade, né? Ele, de certa forma, ele surge lá no contexto logo depois do 11 de setembro, né? Foi ali, entendeu, com Bush, filho, que eles, né, e com o secretário de defesa dele, o Rumsfeld, de se tentar buscar um exército que possa, né, se preparar para tudo. Então, é o que muitas vezes aí eu coloco, né, do ponto de vista meu, é que é, é o que eu chamo de certa forma, de macdonização das doutrinas militares, né? Então, todo mundo hoje, né, quer fazer o quê? Que todo mundo, de certa forma, emula, né, o que o exército americano, né, as Forças Armadas Americanas pretende, né, que eles concebem, né? Eles precisam, né, os inimigos deles são indefinidos e do mundo inteiro. Sendo indefinido do mundo inteiro, você vai precisar de requisitos que atendem guerras infinitas do mundo inteiro. Fica quase impossível isso, né? Então, não tem, não tem medidas, né, em relação a isso, né? A gente tem essa questão que se colocou lá justamente, né, na década de 90, que foi chamado Transformation, né, também foi pensado muito, né, nesta questão também do wargame, não sei o que, coisa e tal, né, e emulada, inclusive, pelo exército russo, né, o exército russo, se a gente for dar uma olhada lá no New Look, é um nome bacana, né, pro Transformation dele, né, diminuiu sensivelmente, né, aquela ideia de exército grande, de divisões, não sei o que, coisa e tal, de uma força. O exército russo sempre foi isso, né? Divisão e muita artilharia. Aí agora eles, em função, né, dessa questão de uma percepção de que a guerra ia mudar radicalmente com tecnologia da informação, com as ameaças difusas, não sei o que estão em todos os lugares, né? Se começou a se reconfigurar, ou melhor, se transformar a força para essa guerra que não existe, né? A guerra que eles estão tendo agora é uma guerra que com tiro mesmo, né? Então, né, vai ter que se repensar dessa questão. Então, o planejamento baseado em capacidade vem desse contexto, né? A grande Perfeito. questão é, isso cabe para todo mundo? Será que uma receita certa de bolo que todo mundo vai planejar baseado em capacidade? Mas qual capacidade é essa, né? Eu Eu... sou sempre da vertente de que não existe nada que sirva para todo mundo. Tem sempre Sim, é. o processo mais importante do engenheiro de sistemas é o de tailoring, é fazer É, adaptação para a sua é, realidade, para a sua organização, para sim. essa questão. Não existe, na minha opinião, nunca existe uma coisa que aquele. Não tem o size that fits all, né? Você tem que realmente fazer as devidas adaptações.
Mas uma É, coisa que você citou, Heraldo, que eu achei interessante, você já falou um pouco, né, de como que você pode utilizar esse wargame, toda essa metodologia para uma concepção de operações, né, escrita de um CONOPS, mas o que mais que você associa, como em relação às atividades da engenharia de sistemas, os processos de ciclo de vida de um sistema, em que um wargame ele pode influenciar positivamente? grande parte que eu vejo, na realidade, é ampliar o debate, né? A gente coloca assim, bom, a engenharia de sistema é um processo analítico dedutivo. Olhando nos manuais, parece ser assim, dessa forma, né? Então, você pega ali, né, como, vamos aqui pensar arquitetura de sistema, eu tenho a ferramenta e já saio deduzindo aqui. Só que nos manuais é dessa forma, mas no mundo real, né, o trabalho de engenharia é um trabalho coletivo, né? Uhum, É um trabalho em equipe. Isso é uma proposta até da engenharia de sistema, né? De uma abordagem transdisciplinar. Então, onde é que você vai tratar essa transdisciplinaridade? Um meio, talvez seja, né, no caso, quando eu estou falando no caso de defesa, seria do Wargame. Ele tem assim, uma arquitetura aberta que você pode ajustar, né, cenário, regras, né, sem, de certa forma, complicar muito. Um exemplo, por exemplo, né, o que tem sido muito utilizado, né, o Matrix Game, que é um jogo que utiliza essa abordagem mais retórica, né, de você colocar, né, os partidos para debaterem, né, para argumentarem, né, e, e com isto você, de certa forma, buscar soluções, tá? Porque, é, como eu comentei, né, nos manuais as soluções estão nas fórmulas, mas na realidade elas muitas vezes fogem das fórmulas, né? A gente não. Se precisar estar na fórmula, vamos lá botar no chat GPT que ele vai responder todas as nossas questões, né? Exatamente, exatamente. A gente tem falado, né, sobre a questão dos jogos, e aí me surgiu a dúvida de se os jogos, né, seriam aplicáveis somente a um contexto militar, imagino que os jogos de guerra, sim, né, até pelo próprio nome, ou se existem jogos que podem ser aplicáveis também no contexto civil, já que, por exemplo, quando a gente fala da engenharia de sistemas, é um contexto mais Sim, abrangente, né? sim, sim. Bom, eu utilizo aqui, por exemplo, né? Eu sou professor de pesquisa operacional, também de gestão de transportes e frotas, né? Então, eu uso os alunos, tem ali o Open Transport Tycoon, que é até não é bem nem um jogo, é um simulador, né? Para eles brincarem, né? É o edutainment, né? Colocar ali como é que se planeja os diversos, né, modais de transporte, né? A gente sabe, uma das grandes aplicações da engenharia de sistema é essa, né, dos sistemas complexos de transporte, né? A gente vai, à medida que você vai, porque ele é complexo justamente, né, pelas características de complexidade que ele tem, né? de, de, de não ser transiente, né? À medida que você aumenta, né, você pode, né, mudar de fase, né? Um exemplo, vou dar um exemplo aqui né, o transporte por container, né? Mudou totalmente, né? Mudou, né, totalmente a característica de dos transportes, né? Então, entender um pouco, né, o que é essa dinâmica da complexidade do transporte, acho que nesse aspecto mais educativo, né, e que eu vejo também, né, como simulação também ele é bastante importante. Então, eu verifico no mundo dos negócios jogos empresariais, que são muito utilizados, né, como, como didática, né, e também, né, na questão do transporte, eu acredito que pode ser muito utilizado, né, esta questão, né, de você não para se fazer previsão, né, porque como o sistema caótico, a gente, né, um sistema complexo, a gente tem dificuldade de buscar
essas previsibilidades, né? Mas de preparar, né, aquela equipe para que respostas podem ser dadas, né? A melhor coisa para você se preparar para a resposta é buscar fazer boas perguntas, né? Com certeza. Acho até mesmo assim, né? Você tem uma equipe multidisciplinar e aí você trabalhar não necessariamente preocupado com o resultado que vai se obter, né? Vai fazer um jogo desse, não preocupado com o resultado, mas sim para treinar essa questão até de soft skills, né? De como que a equipe em si vai interagir, criar um entrosamento entre os membros, né? Dessas equipes. Acho que essas atividades que beiram, que então, ali, né, tem uma interface de educacional e lúdica, né? Você Sim, consegue, você consegue utilizar muito bem isso. Mas um ponto que eu queria trazer, que você acabou de citar, foi que questão de simulações, né? Mesmo que você não utilize os resultados dessas simulações para contextos reais, porque as complexidades não permitem, só que simulação é um termo bem amplo, assim, talvez como um jogo de guerra. Então, como é que é? O que diferencia talvez uma simulação, que a gente está mais acostumado a lidar dentro da engenharia, de um jogo de guerra? É, ou qual é a interface, qual o overlap que existe de uma coisa com a outra? geralmente, né, tem muitos autores, tá aqui, acho que o Ministério da Defesa coloca que, por exemplo, as simulações construtivas é a mesma coisa que jogo de guerra. Já, por exemplo, né, no caso britânico, não, né? Existem diferenças, né? Você pode ter um ambiente sintético, o que diferencia, né, é justamente a questão, né, de você poder utilizar a experiência dos praticantes, né, para alterar a regra, entendeu? Acho que talvez essa seja, né, a diferença mais substancial, né? Isso faz muito sentido. E, ainda mais agora você falou da questão do feedback, né? E de como isso pode influenciar, né? No caso de simulações e, enfim, nos jogos também. É, aí eu queria puxar uma pergunta que é entender, né, no seu ponto de vista, qual é o papel da tecnologia emergente, como inteligência artificial, machine learning, na evolução da engenharia de sistemas aplicada aos jogos de guerra, ou o papel dessa tecnologia emergente nos jogos de guerra, como é que você enxerga isso, né? Porque tem sido uma coisa um assunto bem atual, né? Que a gente tem debatido cada vez. Eu acho que é uma fronteira nova, né? Então, você, por exemplo, os ambientes sintéticos, né? Tipo, realidade simulada, né? Eu acho que isso tem sido muito utilizado como, né, como instrumento, né, de simulação, né? Então, como eu comentei aqui, né, são tem diversos tipos, né, de simulação, né? Então, essa simulação que, por exemplo, né, é utilizada, por exemplo, para treinar, entendeu? Uma tripulação de carro de combate, ou então, né, um piloto de aeronave, ou mesmo, né, uma sessão, né, dentro de um navio, né, ela tem sido, né, bastante explorada. No entanto, na literatura de wargame, e isso também tem sido bastante colocado, é evitar o que o pessoal chama de gamer mode. O gamer mode é o seguinte, o cara entrar no modo jogo, entendeu? Uhum. O modo jogo é, é, é porque, na realidade, quando você está treinando uma tripulação, você está treinando ela para procedimentos técnicos doutrinários, né? Ela tem Certo. que seguir né, alguns padrões, né? Por exemplo, o camarada vai lá, né, uma esquadra de infantaria, né, de um grupo de combate, né? Ele vai entrar dentro de um determinado ambiente, seguindo alguns protocolos, né? No gamer mode, muitas vezes o cara não obedece isso, né? Mesma coisa o camarada, né, do carro de combate que descobre
uma certa falha no sistema e quer explorar isso. Então, isso, né, tem sido muito, de certa forma, já foi sinalizado, principalmente teve um caso lá, o caso do Doom, né? O Doom, um jogo bem antigo, né? Hoje, se a Eu gente pegar. joguei muito, Exatamente, joguei muito. jogou muito, né? O Doom era muito utilizado, começou a ser utilizado pelos fuzileiros americanos. Aí os caras falaram, não, isso aqui está destreinando, né, as nossas frações, porque, de certa forma, justamente por causa dessa questão do gamer mode, né? Eu vejo como uma nova fronteira, mas a gente tem que compreender, né, o que está sendo tratado, né? Como é que aquela história você vai permitir que os alunos utilizem a inteligência artificial nos seus trabalhos escolares? Eu não tem como proibir isso, né? Mas tem que explicar, né? Eles ter a capacidade crítica, né? De que a resposta não é suficiente para ele, né? E, da mesma forma, né? Quando eu estou falando, a gente está falando agora aqui de wargames, né? Que muitas vezes, né? Essas tecnologias todas, né? Não pode substituir, tá? O diálogo e os logos, né? A capacidade crítica, né? Isso realmente, não, concordo plenamente. Isso é até uma coisa que, assim, é óbvio que a gente aqui está trazendo para o contexto de jogos de guerra, mas quando a gente trata de simulação em si, né? Uma simulação até analítica, um modelo analítico, você não pode confiar 100% no modelo, porque, como aquele mantra, né, que é repetido, todos os modelos estão errados, alguns são úteis. Então, Exatamente. a gente tem que entender, e eu acho que a maior ferramenta que se tem para isso é o exercício do pensamento crítico, na qual você analisa esses resultados e, a partir daí, estabelece, né, as relações necessárias para as respostas que você está buscando, que muitas vezes podem ser até respostas, não respostas exatas, né, porque a gente já está no momento que a gente não está tratando de nada que tenha uma resposta exata, ou uma Sim, única resposta. Sim, é. sim. Até você falou do modelo, né, Diego? Eu lembrei de uma. Eu vou pedir para o Heraldo me corrigir se eu estiver equivocado, que era. Ouvi o Heraldo uma vez falando sobre tratar que o modelo era uma espécie de metáfora, né? Exato. Não foi eu que disse isso, não. Isso aí foi Ah, não, agora um já é grande tarde demais. Agora a linguista, autoria já é sua, Heraldo. Já acabou de um passar aqui para grande você. linguista, né? Foi é Max, tá? Uhum. Ele coloca dessa forma. Todo modelo é uma metáfora, né? Ele, de certa forma, né? O que o Max apresenta, né? Toda ciência começa com uma metáfora e termina com uma álgebra. A própria álgebra deveria ser começada com uma metáfora. É bem interessante, porque, na realidade, né, isso é a questão da cognição, né, porque a gente não explica as coisas do mundo sem um processo de comparação, porque as coisas em si não têm o sentido dela dentro de si. Né? É o Max Black, agora, né? O Max Black, ele tem um texto dele, né, ele é um linguista, né, um filósofo que de certa forma ele está mais ou menos dentro de uma corrente epistemológica, né, do que se chama da virada retórica ou da virada linguística, né? O que é esse movimento epistemológico, né? Então, vamos lá, a gente fala, né, muito do positivismo, não sei o que, coisa e tal. Então, na década de 50, mais ou menos, né, alguns filósofos e epistemólogos resgataram, entendeu, o trabalho de Aristóteles, né? Basicamente, Tome, que era um inglês, e Perelman e Odebrecht Titeca, que eram belgas, escreveram, né, alguns trabalhos, né, sobre a questão não tanto da teoria da argumentação quanto a questão da resgate da retórica, e tem muitos trabalhos científicos, né, muitas abordagens metodológicas científicas neste sentido, né? As palavras não têm sentido nelas mesmas, né? Eu brinco, então, recentemente, né, não pode se falar que o buraco negro tem um sentido estrito dentro dele.
O buraco negro, ele só pode ser compreendido dentro do contexto. Eu queria agora, Geraldo, te fazer um pedido, porque tem uma história que eu acho sensacional, eu queria que você contasse para a nossa audiência, que é como é que é, como que uma empresa de brinquedos se envolve com essa parte aí de jogos de guerra. Pois bem, né? Então, Newport, né, que é onde situa-se lá a Naval War College, Naval War College, né, Newport, né? É, com aquelas questão que eu chamo do renascimento do wargame, ou lá no final do século XIX, né? E no transcorrer depois também do século XX, você teve diversos, né, autores que criaram wargames, tanto militares, né, os Kriegspiels militares. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve publicação de 1887, a primeira publicação de wargame no Brasil, né? Eu não sei se na Marinha teve algo parecido com isso, mas na Marinha Americana teve Fletcher, teve vários autores aí que publicaram wargames. E o diferente, né, do wargame terrestre, né? A coisa é muito geométrica, né, no wargame naval, né? Então, ali no Newport, né, tem um saguão todo quadriculado, onde o pessoal pratica até hoje, né, o wargame. Tá? E aí eles precisavam, né, de miniaturas de navios que representasse de forma mais fiel possível os vasos. Isso aí foi num período interguerra, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, mas onde é que a gente pode contratar isso? Tinha uma empresa de brinquedo, a Janes, né, que se atreveu a fazer isso, e aí começou, né, a produzir os pequenos modelos e buscar informações, né? Tamanho de torre, né, e os detalhamentos dos navios. Então, foi assim que a Janes começou a coletar informações, né, de navios. Porque o wargame naval, ele não mudou muito desde aquela época. Então, se você pegar, por exemplo, um jogo até famoso, que acho que o pessoal pelo menos praticava, que é o Harpoon, e hoje a gente tem até uma versão mais recente deles, né? Que é o Modern Naval War, né? É, 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 é basicamente o quê? Probabilidade de detecção, né? Probabilidade de acerto, probabilidade de dano. Sequência, eventos aleatórios, né? Inter, interdependentes, né? Então, foi assim que, de certa forma, a James, né, começou a produzir os brinquedinhos que até hoje, e continuam praticando lá no Newport com os navios, né? Aí fala, mas por que o pessoal não utiliza, né, o computador? Bom, aí vocês, quando forem fazer lá o Estado-Maior lá, vocês me perguntem, né? Mas eu acredito que ali é possível se fazer uma pausa assim, pô, mas vem cá, e agora? É míssil de cruzeiro ou não? Muito interessante que tem na literatura, né, de que o conceito de porta-aviões foi desenvolvido no período interguerra desta forma, né, com os brinquedinhos. Porque você tinha ali, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né, já tinha uma ideia de você utilizar aeronaves embarcadas, né, mas não como aconteceu já na Segunda Guerra Mundial, tá? E também tem uma notícia pitoresca, né? Mas por que que os japoneses perderam em Midway, né? Tem outra historinha muito engraçada, né? Que coloca da seguinte forma esta questão, né? É que os americanos, né? Eles praticavam os wargames deles, e as soluções do combate deles eram baseadas, como eu falei, né, probabilidade de certo, probabilidade de dano, né, em modelos probabilísticos. E os japoneses em modelos determinísticos, pela quantidade de toneladas de aço. Eles estavam, digamos, presos no paradigma lá do Tratado de Washington, né? Não que os japoneses
tomar a decisão. Eles tomaram a decisão baseado, entendeu, num a priori errado, totalmente furado, né? Então, essa é um outro problema sério do Wargame também. Como todo problema científico, né? Remover os a prioris equivocados. Pô, falou aí de um jogo que eu tenho muita vontade e curiosidade de jogar, que é esse Harpoon. Eu cheguei a dar uma olhada uma vez na internet no Quick Start dele, né, das regras, mas eu não. Aí eu acho que para conseguir realmente ali os packs que vinham com as descrições dos navios, né, que são necessárias, aí eu acabei não comprando, acabei desistindo, porque, na verdade, não foi nem desistindo por valor, por nada, não. Foi assim, eu não vou ter ninguém para jogar isso, esse negócio vai ficar aqui encalhado. E aí, Não, mas tem versões mais recentes dele, que como é que é? Modern Naval, Modern, eu cheguei a ver eu acho que foi esse, assim, eu estava pesquisando alguma coisa, eu não lembro como é. eu me deparei com isso. Eu acho que eu li eu acho que, se não me falha a memória, Mas tem IA, isso daí tem inteligência artificial, não é ele já é não, eletrônico, ele já é eletrônico, né? exatamente, é. Eu estava lendo uma tese e o cara usou isso para fazer algum estudo. Agora eu não lembro exatamente o que que era, mas era alguma coisa relacionada à análise de missão. E aí eu falei, caramba, Ah, que sim. jogo maneiro aí. Eu tava querendo ver, né? Porque não realmente um jogo mais voltado para estratégia, É. não. O de computador é o Command Modern Air Naval Operations. Esse daí tem até uma versão profissional para ele, que são vendidas para diversas forças armadas, forças navais, né? O Harpoon foi amplamente utilizado. Marinha, principalmente marinha de origem inglesa, né? Marinha inglesa, canadense, australiana. Pô, excelente, excelente, Geraldo. Agora, olhando um pouquinho para a atividade que você desempenha atualmente, né, como professor de pesquisa operacional no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eu queria que você me explicasse um pouquinho para a gente a relação, né, da pesquisa operacional com a engenharia de sistemas, talvez, né, saindo um pouquinho da questão dos jogos, mas olhando um pouquinho para a atividade que você desempenha atualmente. Eu não, na literatura diz que a pré-história da engenharia de sistemas são basicamente relacionado a algumas disciplinas, né? Então, quando a gente pega ali o handbook de engenharia de sistemas, ele coloca que a primeira vez que apareceu a palavra engenharia de sistemas foi ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, quando estava se buscando, né, desenvolver os sistemas de antecipação, né, de radares britânicos. Ali, né, ali tem um casamento, né, porque na realidade esse sistema de antecipação, né, também é o nascedouro da pesquisa operacional, né? Então, quem é tido como pai, né, da engenharia da pesquisa operacional é o Sir Blackett, também da Marinha, né? Né? O Blackett, né, ele criou um grupo que ficou conhecido como Circo de Blackett. Circo, ou Circus, Blackett Circus. Por que era Circo de Blackett? Uma piada, né? Porque ali tinha físicos, como ele, que foi prêmio Nobel de Física, tinha biólogos, como Waddington, que tinha um entendimento sobre dinâmicas de população, tinha diversos matemáticos, tinha até mágico. Não, aí o que que o mágico estava fazendo? Pois é, então o que o mágico estava fazendo? O ilusionista, né? Então, uma das tarefas ali que o Churchill mandou, né, o Blackett resolver, eu vou contar só duas aqui, né? Primeiro essa daqui, que é mais pitoresca, né? Em Trobuk, né? Então, o Blackett, o comandante naval falou assim, tem que sumir o porto de Trobuk, que eles sabiam pela inteligência que ele seria bombardeado pelos alemães, e eles tinham que dar um jeito de fazer com que sumisse o porto de Trobuk. Aí falou, não, dá para sumir não dá, mas dá para trocar de lugar?
Não, dá. Aí eles trocaram o Porto de Trombuc de lugar através justamente de jogos de espelhos, né? E de um mecanismo lá de ilusionismo, e os alemães acabaram bombardeando o Porto no lugar errado, né? Essa é uma das histórias pitorescas da origem da pesquisa operacional. E a outra, né, era uma discussão que havia de como é que deveria ser os comboios do Atlântico Norte, né? Todo mundo sabe aqui, tem vários filmes hoje em dia colocando isso, tem até um O mais vídeo. recente é o Greyhound. Tem um Excelente. Greyhound, tem um outro, tem agora, tem também uma, se não me engano, uma série que passou no canal de História, né? Sobre as mulheres na Segunda Guerra Mundial, que mostra ali um wargame, Mulheres na Segunda Guerra Mundial, que era um grupo, né, sobre um comandante, né, liderado por um comandante britânico, que com wargame tinham que estudar como é que deveria ser as táticas empregadas no comboio. Além disso, né, tinha que ter um entendimento de como é que deveria ser esses comboios. Então, a discussão era a seguinte: não, o comboio, né, pequenos comboios em rotas alternativas. Quando apresentaram isso para o Blackett colocou o seguinte: olha, isso é a pior ideia que pode existir. Nós não devemos, né? A gente está sendo caçado. A gente vai soltar, né, o que está sendo caçado espalhado? Não. O que nós temos que fazer é concentrar em grandes comboios e melhorar o sistema de proteção a esses comboios. E foi o que foi feito. Mas ele queria uma prova. Não, ele falou o seguinte: não, a prova é a seguinte, é que é melhor lidar com perímetro, né? O perímetro ele tende a aumentar, né, numa velocidade menor do que a área. Então, se a gente cuidar melhor dos perímetros, a gente pode aumentar a área sem aumentar tanto o nosso perímetro. E aí foi, né, de certa forma, feito, né, uma engenharia nesse sentido, né? E, né, já no final de 43, né, ele provou, né, que estava certo. Então, está falando ali dessa relação da engenharia de sistema, foi nessas origens aí também, e um pouco também na questão da confiabilidade, né, dos parâmetros de confiabilidade e manutabilidade, é justamente a grande complicação que existe, né, quando você combina sistemas elétricos com sistemas mecânicos, né? Aí já não foram os ingleses, né? Foram os alemães começaram com esses estudos, que foi depois levado para os Estados Unidos, implementado tanto na indústria aeroespacial, muito forte, né? A engenharia de sistemas. Então, o que é desenvolvimento de foguete, né, gente? É melhorar a confiabilidade. A gente vai lançando, falha, né? A tendência é ir melhorando a confiabilidade, né? E aí você pode melhorar, de que forma você pode melhorar? Ou providenciando redundância, ou melhorando os componentes. E é o que geralmente se faz, né? E também na indústria nuclear, que também é outra, né, consumidora muito grande da engenharia de sistemas. Um fato bem interessante sobre isso foi naquele acidente que teve de Three Miles Island, né? Um acidente nuclear que teve nos Estados Unidos, que houve erro humano e também, né, se chegou, né, à conclusão de que os engenheiros não sabiam o que era confiabilidade. O engenheiro americano era muito bom de fazer muita coisa, de regra de cálculo, não sei o que, coisa e tal, mas tinha algumas coisas que não sabiam, né? E aí, a decisão tomada, né, pelo Departamento de Energia Nuclear. Vamos criar um jogo. Aí criaram um jogo, que eu tenho esse jogo, poucos têm no Brasil só eu tenho, chamado Logist Command. Logist Command, que é um jogo em que você não tem, é um jogo de comando logístico, né? Uhum. Que foi distribuído para os engenheiros para eles entenderem, né, o que é esse gerenciamento da confiabilidade. Então, você tem ali uma tropa que é do Pacto de Varsóvia e a outra é da OTAN. A da tropa do Pacto de Varsóvia, a confiabilidade do sistema são baixas, mas a manutenabilidade dele é muito boa. Então, o que acontece? Você tem uma coisa compensa a outra no
índice de disponibilidade. Já o sistema ocidental, você tem altíssima confiabilidade devido às grandes redundâncias que ele tem. No entanto, é meio casca grossa a questão da manutenção. Então, existe um equilíbrio, né? Tanto a brincadeira era sempre o seguinte, né? Por que que o soviético ia fazer um T-55, né? Em que a autonomia dele fosse maior do que 1.000 quilômetros, por exemplo, né? Sendo que com 500 quilômetros ele já ia atingir o primeiro Carrefour, né? Então, não tem sentido nenhum, né? Pô, agora uma coisa, Ronaldo, falou aí de um jogo extremamente raro, que só você tem no Brasil, mas eu acho que depois de ver esse podcast, muita gente vai ficar assim, pô, mas eu queria jogar um jogo desse de estratégia. Eu, pelo menos, eu sou um grande fã de jogos de tabuleiro. Eu geralmente reúno alguns amigos para fazer jogos aqui em casa, sexta, noite e Tá tal. jogando o quê? Vamos ver. Ó, Catan. não, eu não tenho jogado muita coisa diferente, não, mas a última vez a gente jogou um. Puxa, agora vai me falhar a memória, mas ele é basicamente era uma pasta em que você. Esse não era jogo de wargame, não. Sim. Era uma pasta em que você tinha uma série de evidências e provas, e aí você Ah, tá. tinha que descobrir quem era o culpado por um assassinato. E aí você Sim. tinha que ir analisando, e conforme você ia evoluindo, né, na sua análise, acertando, e você tinha que. E a coisa é feita de tal modo que tem um aplicativo, você manda lá, olha, eu deduzi que é isso por conta dessa prova, dessa evidência e dessa evidência. E aí, se você tiver certo, você avança no nível do jogo e vai continuando assim. É um jogo, eu achei extremamente bem pensado. Agora eu esqueci qual é o nome dele. Mas eu gosto, assim, obviamente que tem os jogos mais clássicos, né, que nós conhecemos, tem outros jogos que são mais raros para o grande público. A pergunta vai nesse sentido. Quais são desses jogos aí, talvez até mais fáceis de ser encontrados, que você recomenda, que você acha que tem bons mecanismos de jogo? Qual seria uma dica aí para que a gente possa se divertir aí também? Com esse seu, igual você, com esse seu hobby aí, você tem muitos, É, né? eu vejo o seguinte, eu tinha um que assim, ó, o primeiro jogo que eu falei, a Batalha das 4 Horas, tem um print and play, né? Tem essa possibilidade, né? Que é o Strike Force One, que é um jogo para você aprender a mexer pecinha, entender o que que é, o que que é tabela de resultado de combate e tabela de efeito de terreno. Então, dá né? Lembrei o nome do jogo o que eu joguei foi o Unsolved Case Files. Muito bacana. Muito legal mesmo. Falando agora de jogos que são chamados, né, de gateways, jogos de entrada, para quem tem interesse de aprender a jogar. Como Perfeito. tem o Strike Force One, que é muito simples, né? Um tabuleiro, em menos de 1 hora você joga. Uhum. Tem o Memor 44, ou seja, uma série deles, né? Esse jogo, de certa forma, é uma continuação, né, de um jogo de um designer muito importante chamado Richard Borg, tá? Que tem ali, né, uma, uma diversidade, né, de variações, né, sobre a mecânica. Tem desde a Guerra da Antiguidade, guerras napoleônicas e esse da Segunda Guerra Mundial, que podem ser encontrados no Brasil. Esse jogo é um jogo interessante que é também chamado um card drive game, né? Você, além do tabuleiro, né? Você tem ali, ó, as peças, né? Com as suas funcionalidades e você tem um sistema de carta que simula, de certa forma, um mecanismo de comando e controle onde você tem limitação, né? De, 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 de ação, né? Então, você pode dar ordem para atacar pela esquerda, pela direita, né? E também tem os sistemas, né, de resolução de combate, né? Basicamente, eu vejo esses aí. Aí tem vários outros, né?
assim, se você olhar lá no site Board Game Geek, né, Gateways, Wargames, vai ter, né, muitas sugestões em relação a isso. Mas eu ficaria nesses aí, ó. Esse que eu comentei, né, o Strike Force One, esses da série Card Drive Game Memoir 44. Outro que eu acho bastante interessante é o Battle for Moscow, que é Aham. do Frank Chadwick, né? Um design também bastante antigo, tá? Porque esses jogos, muitos, por exemplo, Frank Chadwick, o jogo dele é da década de 60, 70, entendeu? Ele e até hoje também tem disponível na internet para baixar e imprimir, tá? E Excelente, aí você excelente. quer o seguinte, mas você deseja o que do Wargame? Tem gente que gosta de tema, tem gente que aprecia melhor mecânica, e tem pessoas que, por exemplo, fica vidrado, entendeu? Na produção artística, né? Então, o cara só vai jogar se tiver miniatura, né? Se não tiver miniatura, não tem A nem experiência conversa, né? completa, né? Ter a experiência completa mesmo. Isso é muito legal. A gente eu fui anotando alguns aqui, né? Obviamente a gente vai tentar pegar o link desses jogos para deixar na descrição no Spotify, enfim, ou nos demais agregadores onde esse podcast está sendo reproduzido. E eu também tomei nota aqui, né, do documentário que você tinha falado antes, que é o Mulheres na Segunda Guerra Mundial. Até É, achei que ele é um documentário da History, acho que foi da History Channel, só que, enfim, não, aqui nesse momento não encontrei ainda aonde ele está disponível. Vou dar uma pesquisada aqui. Encontrando também, vou colocar lá no nosso no Spotify para nossa audiência poder ter acesso a esses jogos e a essas dicas aí que foram surgindo ao longo do episódio. Geraldo, aqui a gente tem um. Geralmente, quando tá chegando assim ao final, a gente vai. O tom vai ficando menos técnico e vai ficando uma coisa mais descontraído. contraída mesmo. E aí, tu usou uma palavra aí que me remeteu, que acendeu aqui um alerta de que uma coisa que a gente acabou não falando, né? E a relação dos wargames com o RPG, hein? Existe essa relação? Não Tem, existe? total, total. É o mesmo público, total. Na realidade, não se diferencia, né? Por isso que eu coloco, né, que o que, né, é o mesmo público, né? São mecânicas diferentes, tá? Tem RPG, tem wargames, por exemplo, somente com cartas, né? Aham. Em que você bem diferente de super trunfo, né? Mas o que o pessoal geralmente assim mais conservador e mais, digamos o seguinte, compreende o wargame somente como X and Counter. Bom, não sei se é uma, uma definição precisa disso daí, né? Porque tem jogos de controle de área, né? Mas tem que ter combate? Aí, por exemplo, tem um jogo estratégico. A Guerra Fria é guerra? É guerra. Então, tem um jogo de guerra que simula a guerra, né? Traz o contexto da Guerra Fria, que é o Twilight Struggle. Sensacional o jogo. Ele reproduz todo aquele movimento da Guerra Fria, né? Em que você vai ter uma esfera ocidental, né, dos Estados Unidos, liderada pelos Estados Unidos e OTAN, a esfera lá da União Soviética, e também a China ali, ó, né, balançando de um lado para o outro, e que não dá um tiro, né? Na realidade, você vai gerenciar, né, eventos para buscar áreas de influência. Até o próprio Logistics Command também que você falou, acho que também é um jogo que não tem tiro, né? É Mas só. esse é X anti-counter, só que não dá tiro. Você tem que, de certa forma, saber como é que você vai gerenciar o sistema, como é que você vai colocar suas peças e como é que você vai manter o Partido Vermelho e o Partido Verde, né? Como é que você vai conseguir índices de disponibilidades altos?
que era o que, de certa forma, tem, né? A gente vê até hoje, né? Por exemplo, o F-35 é uma aeronave maravilhosa quando voa, só que ela não voa. Mas é maravilhoso. Não, tem que, né, pelo que o pessoal, as críticas que são feitas, né, é que os índices, né, os custos de manutenção saíram, aí vem justamente, né, a questão da engenharia de sistemas, né, saíram totalmente, né, do que estava previsto, e os índices de disponibilidades dele também muito baixos, né? É nesse aspecto que eu acho, né, que também não é somente questão do Conselho de Operações, né? Isso tem que, de certa forma, ser perguntado, né, questionado. É uma grande ferramenta do questionamento, né? Aí você vê o seguinte, o usuário, né, o cara que está, né, lá, o pessoal do Departamento de Defesa, né, ele simplesmente fala o seguinte, não, nós queremos uma aeronave que sirva para as 3 forças. Ninguém perguntou para ele o seguinte, mas isso não vai ficar exorbitante de preço? Será que precisa disso? 3 forças não, as 4, né? Também os fuzileiros iam, né, se utilizar dela, né? Não vai ficar muito fora? Não dá para, né, ter, de certa forma, algo que seja um Lego? Um vai servir para isso, outro vai servir para aquilo, um modular, entendeu? Exato. Então, aliás, o nosso Astros, nesse aspecto, ele é mais inteligente, né? Que ele busca essa modularidade, né? O nosso colega lá, engenheiro de sistema do Astros, o que ele defende, e eu acho que ele defende muito propriedade, é o seguinte, não, o que nós temos como diferencial uma boa engenharia de sistemas. Heraldo, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Systems Talk. Eu acho que o papo foi muito produtivo, a gente abordou vários tópicos, mostrou um lado aí, né, que acho que para muita gente que conhece o Wargame talvez não correlacione isso com engenharia de sistemas, e quem conhece de engenharia de sistemas talvez não veja o Wargame como uma ferramenta de trabalho. E eu acredito que a nossa intenção com esse podcast era mostrar mais essa possibilidade, né, de uma ferramenta que nos ajuda na escrita de um CONOPS, numa elicitação de requisitos, enfim, até mesmo utilizando métodos mais sofisticados de simulação, por que não, né, uma verificação uma validação desses requisitos, assim. E foi excelente os insights. A gente vai tentar depois resumir todas essas dicas de jogos e tudo mais. Vamos colocar aqui, como o Bruno já falou, na descrição do post. E espero que a gente possa bater mais papos assim. E quem sabe jogar, né? Acho que eu falou tanto de jogo que eu fiquei com vontade de jogar. Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live da gente jogando. Mas aparecendo aqui no Sul, a gente tem aqui a Catedral para justamente... Eu já quero vir pra Catedral aí. Tá certo. Então, gente, obrigado aí pela oportunidade. Até mais. Forte abraço.